Fala máquina, seja bem-vindo a mais um Cine PS. No vídeo de hoje, um dos filmes preferidos da minha vida, Resgate do Soldado Ryan. A gente vai acompanhar uma das cenas mais famosas ali do início do filme, né? Que é aquela dia D, a famosa batalha da Praia de Normandia. Fica comigo até o final que você vai curtir esse vídeo. Vamos lá, meus amigos, dia D. Esse filme aqui, a primeira vez que eu vi, eu lembro que eu tava com meu irmão. Eu devia... tem tempo já, né? De quanto que é esse filme aí? Tá aí, uma boa pergunta. 98. Já são o quê? 20... Caraca, eu tô ruim de matemática hoje, velho. Não pensa assim, vamos pensar assim, Britão, você nasceu em 88, então você tinha 10 anos. Pronto, cheguei. 10, 12 anos eu devo ter visto esse filme, realmente. Primeira vez que eu vi, me marcou muito. Eu vi com meu irmão, ele não deixou eu ver o filme inteiro, eu não entendi por quê. Hoje em dia é muito claro, né? Porque são cenas de grande violência, apesar de você ter um grande... um movimento ali de heroísmo muito grande no filme também, tem uma série de virtudes ali que são enaltecidas, mas você tem um cenário de guerra, um cenário onde a justiça, a compaixão, a morte, tudo isso se torna misturado e é muito difícil você definir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Então é um filme, sem dúvida, não é para um garoto de 10 anos. Mas, futuramente, quando eu fui assistir esse filme mais velho, muito do que eu havia gostado, eu consegui admirar um pouco melhor o trabalho, a produção artística. E no início do filme, quer dizer, em todo o filme a gente tem um médico ali que está sempre presente. Ele, na verdade, acho que ele é um paramédico, ele não é um médico, ele é um paramédico, a gente vai até perceber isso ao longo do filme. Mas desde o início da batalha, que eles estão ali saindo ali na praia de Normandia, toda hora a gente vê alguma chamada ali que a gente poderia trabalhar, o que a gente pode tirar disso do ponto de vista de um aprendizado, né, utilizando uma cena de filme. Então eu vou colocar aqui a cena, é uma das mais famosas, cara. O negócio já começa assim, imagina, né, cara? Você tá saindo da praia, não tem ninguém pra te receber. Quem tá pra te receber? Tá no alto com uma metralhadora. E ó, e assim, é tiro pra tudo quanto é lado, o camarada correndo ali. Olha que curioso, eles estão com um fuzil ali embalado, né? Fuzil dentro, caixa. Olha a máquina de escrever, meu irmão. Máquina de escrever. Como é que você vai mandar, né, uma mensagem? Vai escrever à mão. Pô, vai perder muito tempo, né? Então os caras tinham que levar a máquina de escrever também. Olha que interessante. Aí basicamente, você tem um baleado aí. Essa é a cena. Você tem um baleado na cena e alguém, né, chega ali, sei lá, um amigo dele, possivelmente, né? Alguém que tem um cargo ali acima, uma pessoa mais próxima ali, alguém do batalhão, começa a chamar pelo médico, né? Então o médico tá no campo de batalha, né? Ele tem que ir junto, né? Ele tem que sair ali nesse lugar, até porque todo o exército ali tá entrando pela praia da Normandia. Então o médico tem que estar aí. Mas o que o médico vai fazer aí, né? Pensa bem. Você imagina, eu vou dar um pause aqui, porque assim, o médico não tá ali, não tá nessa cena, tem uma outra pessoa gritando no ouvido dele, sai daqui, porque eu tenho uma coisa pra fazer, eu preciso passar aqui com material, eu preciso passar aqui com um equipamento, algo exatamente assim nessa linha. E ele, movido por essa, sei lá, essa compaixão, essa misericórdia, obviamente, ele levanta, segura o amigo ali e vai tentar arrastar ele para algum lugar onde ele possa considerar, né, o médico chegar ali, eventualmente, para um atendimento. Né? Um paciente baleado pensa, talvez um tiro de fuzil, aí, um tiro de alto calibre, de alta velocidade. A gente não viu exatamente onde bateu ali, mas sangue, ou seja, uma hemorragia externa, algo realmente que estava chamando bastante a atenção da cena. Um momento dramático, né? Vamos voltar pra cena que a coisa não acabou, não. Então ele segue ali andando, herói da jogada. Ele segue puxando um amigo dele. Tiro, bomba, a coisa tá acontecendo. E uma dessas possíveis bombas, morteiros, eu não sei exatamente o que é isso, obviamente, eu não entendo dessa situação, mas ali, olha, aqui tem uma cena muito dramática, né? Ele basicamente foi amputado, o paciente, nas duas pernas ali, e obviamente chocou. Tá aí Tom Hanks, que era o protagonista do filme e que era quem estava sendo o herói da cena, reconhece que o soldado ali junto com ele não ia conseguir mais resistir, obviamente, e ele segue o caminho dele. Então a cena muito, muito dramática, né? Claro, a gente está falando de um cenário de guerra. Qualquer cena que envolva um atendimento, que envolva o atendimento médico aqui vai ser difícil. Mas eu quero chamar a atenção exatamente para isso que a gente acabou de ver, né? Porque esse foi um dos momentos mais cruciais da guerra, com tantos outros, mas essa cena, ela se repetiu e se repete em qualquer situação hoje que haja
né, um cenário de guerra como esse, né, onde você tenha bombas, baleados, morteiros, minas, tanques, qualquer coisa desse tipo, a gente vai encontrar muitos pacientes que vão ser amputados. E é interessante a gente imaginar como que isso evoluiu no cenário de guerra e trouxe para a gente, do ponto de vista de aprendizado no campo civil, um avanço. Para que você esteja ideia do que eu estou falando, por exemplo, um dos papers que eu estava levantando para a gente poder conversar, na Revista Brasileira de Cirurgia de 2023, ele diz exatamente sobre isso, né? Que os avanços em medicina de guerra, eles influenciaram e influenciam diretamente as práticas de atendimento a traumas em cenários civis, especialmente em emergências de grandes proporções. Sim, pensa, por exemplo, nesse caso dos amputados, né? O que você faria, por exemplo, um pouco na Primeira Guerra Mundial, com um paciente que teve uma lesão ali próximo da região infrapatelar, com quase avulsão no membro? Você amputava. Uma fratura exposta de tíbia, amputava. A maioria desses pacientes, um paciente baleado na perna, amputava. Né? A amputação, em algum momento, ela salvou muitos pacientes. Chegou um momento que a gente percebeu que a amputação gerava também, né, um trauma, uma sequela muito grande. Então se começou a fazer outras abordagens ali. E o cenário de guerra, por exemplo, no tratamento não só de lesões com possibilidade de amputação, né, lesões de feixe neurovascular, fraturas comunitivas extensas com perda de tecido, mas outras lesões de balística, de ferimentos por arma de fogo, o cenário de guerra muitas vezes foi o campo de aprendizado desses médicos que estiveram ali nos campos de batalha. Né? Não só, como a gente viu aqui, haveria um médico ali na Normandia, na praia, mas também nas estações, depois, onde havia ganho de território, você montava um hospital, né? O hospital era identificado para o inimigo também não atacar, é uma das regras aí, né? Vamos dizer, de uma guerra. Né? Então, ali dentro desses hospitais se havia muito aprendizado ali, vamos colocar dessa maneira, né? De alguma maneira, eram muitas coisas novas estavam sendo produzidas, né? Uma das histórias que é interessante também, que está envolvido com esses cenários de guerra, é a própria técnica de Seldinger. Seldinger não estava na guerra, né? Mas as punções vasculares profundas começaram exatamente nesses mesmos cenários. Exatamente para que você conseguisse dar fluidos, dar sangue para o paciente com uma capacidade maior. O curioso é que no início se fazia com uma estrutura de ferro, uma agulha mesmo, que ficava o tempo todo puncionada normalmente na veia subclávia. E que depois Seldinger traz a técnica, que nada mais é do que uma cateterização metálica e depois um implante de um catéter plástico, por exemplo, que é o que a gente vê hoje, que aí você tem os catéteres venosos centrais. Mas foi algo que se desenvolveu nesse cenário. Então, obviamente que a gente tem algo a olhar, né, com atenção para essa história. A gente consegue tirar muito, né, aprendizado. Né? Um outro detalhe que vale a pena a gente trazer é a própria ideia do tourniquet, porque a gente está falando de amputação, de alguma maneira você pode lembrar do tourniquet. Até pouco tempo atrás, quando eu estava terminando a minha graduação, 2012, quando eu entrei na cirurgia geral, né, 13, 14, passando pelo trauma, o tourniquet ficou meio fora de campo um tempo, né, onde você não deveria usar mais os tourniquets. Depois de um tempo, voltou até para o ATLS, né, que a gente podia fazer o uso do tourniquet, principalmente nessas lesões, né, de controle de hemorragia e lesões periféricas, por exemplo, como lesões de amputação. Então imagina que você esteja atendendo um paciente vítima, não de um cenário de guerra, eu espero, mas que tenha sido, sei lá, caiu, por exemplo, numa chapa de vidro, né, numa placa de vidro muito grande, e aí teve uma amputação traumática, por exemplo, da região proximal, aí, do antebraço, ou que seja da mão, não importa, né? Essas lesões periféricas a gente pode fazer um tourniquet com mais tranquilidade. Por quê? Né? Como for uma amputação, eu não vou ter mais como garantir realmente viabilidade vascular, né, para a área amputada. Então, o tourniquet se torna mais fácil da gente imaginar o uso dele. Mas a gente também poderia usar o tourniquet, por exemplo, para um paciente que fez uma lesão de meio de coxa e está sangrando de modo ativo e que eu não consigo conter. Eu poderia passar o tourniquet, né, aí 5, 10 centímetros acima do local da lesão. Existem tourniquets hoje dentro do ambiente pré-hospitalar, dentro das ambulâncias de unidade avançada, onde a gente tem até o sistema de implante do tourniquet, poderia fazer algo até muito mais
mas bem feito, mas imagina que você está num cenário não de guerra, mas num cenário precário, porque é um outro aprendizado que a gente consegue tirar isso para a nossa realidade, né? Muitas vezes a galera fala, pô, meu plantão é uma guerra, né? Claro que não, por isso, por esse drama que a gente acabou de vivenciar aqui, mas pela precariedade, pela falta de insumos, de utensílios. Você não tem um torniquete desse, eu sei que você não tem. Como tu vai fazer um torniquete? Talvez você queira usar o manguito. O manguito é uma boa opção, né? Você vai insuflar ali uma PA média, vai inibir que o manguito vá se soltando com a pressão. Você pode dobrar, amarrar, tem uma série de formas que você pode fazer, uma série de gambiarras que a gente faz, e você vai ter um torniquete ali. Você pode manter esse paciente no torniquete, reavaliar, né, com uma certa periodicidade para evitar lesões vasculares, mas você poderia usar o torniquete e evitar que aquele sangramento ativo, né, cause para aquele paciente, né, um mal maior. Um choque, por exemplo, hemorrágico, seria uma das grandes causas aqui que a gente pode trazer de um paciente que é hemorragia. Por isso mesmo que o próprio ATLS traz hoje, principalmente quando a gente está falando de atendimento pré-hospitalar, o controle da hemorragia. Antes da letra A, a letra X, que é este controle da hemorragia, principalmente nesse paciente que pode exangurar. Então, se torna prioritário o controle da hemorragia, né? Parar o sangramento. E uma das formas da gente parar, conter o sangramento, é também o uso, né, do torniquete. Muito interessante isso aí. Cara, para a gente poder amarrar isso tudo aqui, o que eu quero que a gente tire desse trechinho breve do resgate do soldado Ryan que a gente acabou de ver, é que de alguma maneira, na situação que a gente trabalha, muitas vezes a gente também está em guerra. A gente também está em guerra. A gente está em guerra muitas vezes contra os nossos vícios, a gente está em guerra muitas vezes contra uma preguiça, a gente está em guerra contra a nossa incapacidade de fazer o dever bem feito. A gente está em guerra contra o sistema, que talvez não nos dê uma condição ideal de trabalho. A gente às vezes está em guerra, né, para outras coisas que acabam influenciando em muito o modo como a gente trabalha. Só a questão é que eu não consigo mudar essas coisas do sistema, os insumos, ter um torniquete ou não, ter uma ambulância avançada lá que eu possa chamar a qualquer hora para remover meus pacientes. A única coisa que eu posso fazer é fazer o que a gente acabou de ver, que o Tom Hanks acabou de fazer, que é nosso personagem, o nosso herói aqui. Esse é o herói da minha história, bicho. Eu fazer o que eu tenho que fazer. Eu fazer o meu trabalho bem feito. Eu me preparar para estar naquele cenário. Se você sabe que lá, imagina que tu vai pegar um plantão, você sabe que vai ter um atendimento lá, que lá tem de tudo, de trauma de queda de bicicleta até, né, acidente grave de plataforma de petróleo. Caramba, se você chega nesse plantão, você não sabe nada de ATLS, concorda comigo que você está cometendo arriscado pra caramba, né? Concorda? Porque uma hora ou outra esses pacientes vão chegar para você. Tem esse tipo de coisa que você tem que controlar. Essas coisas que eu quero que você entre em guerra. Guerra contra você mesmo. Qual o problema da medicina no final das contas? A gente mesmo. A gente deve lutar contra a gente mesmo. Contra os nossos problemas, nossas dificuldades, o fato da gente ser melhor. A gente querer fazer o melhor para os nossos pacientes, se preparar da melhor maneira possível. Né? Fazer o que a gente tem que fazer pelos outros. Muitas vezes a gente esquece dessas coisas. A gente esquece. O paciente está lá muitas vezes esperando que a gente faça o nosso melhor. Está confiando muito. Hoje há pouco estava no telefone com uma amiga precisando muito de um médico. E ela já passou em alguns. E nenhum desses que atendeu ela fez o que ela estava esperando. Não é pedir nenhum exame, né? Mas realmente esteve ali preparado para ajudar, para dar suporte, que não é necessariamente, às vezes, entregar algum insumo qualquer. Então, assim, olha, Resgate do Soldado Ryan já ensinou pra gente muita coisa. Faz o seguinte, comenta pra mim aqui embaixo, dá sugestões, um filme maneiro, um episódio, uma série, alguma coisa que você quer que eu comente. A ideia é que a gente faça isso, né? Um comentário que a gente possa trazer algo da medicina, que a gente possa trazer algo para nossa vida, que a gente possa trazer algo para a gente melhorar como médico. A minha ideia é exatamente essa. Fica aberta aí a sugestão, não deixe de curtir, compartilhar com a galera da sua sala esse vídeo. Grande abraço.